do tema, que é impacto do uso do BIM em escritórios de arquitetura, apesar do tema vir uma área específica, né, de arquitetura, mas que pode ser aplicado em outras áreas de conhecimento, dentro da engenharia e dentro da construção. Para quem não me conhece, né, se tem algum aluno assim, que seja fora da instituição, que esteja assistindo a palestra, eu me chamo Sueda Campos, eu sou professora do curso de Engenharia e de Arquitetura da Estácio e trabalho assim, na área de pesquisa de BIM desde 2014. Primeiramente, a gente vai entender o que é que essa sigla significa, né? BIM. O BIM de Building, que seria, no caso, voltado para a área de construção, porque a área de aviação, área automobilística, ela já vinha trabalhando com esse modelo já há algum tempo, né? Então, passou-se a utilizar também para essa área de construção. E a informação, essa informação que ele fala aqui, é porque agora os elementos, né, os elementos construtivos, eles vão ter agora informações inseridas nele. Não só em termos de dimensões, mas também de tipo de material, de questão de algumas características térmicas daquele material. Então, você começa a inserir informações nesses materiais. E o modelo e modelagem que ele fala aqui, da sigla BIM, é mais no sentido de que, a partir de agora, os elementos vão ser todos modelados com informações. Seja um simples elemento aqui, como vocês estão visualizando, uma tomada, seja uma edificação, seja uma estrada, seja uma ponte, qualquer elemento que seja, ele vai ser, a partir de agora, modelado e com informações. Então, qual é o conceito, né, de BIM? Existem várias conceituações, mas essa, digamos assim, que resume de forma bem direta o que é o BIM. BIM é um processo, né, de produção, uso e atualização de um modelo da informação da construção, realizado colaborativamente durante o ciclo de vida da construção, pelos vários agentes de empreendimento. Como assim? Essa figura que vocês estão visualizando aqui embaixo mostra bem a questão do ciclo de vida da edificação, da construção. Porque no método tradicional, muitas vezes o profissional, ele entrega, né, o projeto, participa um pouco da execução, mas depois perde um pouco da informação daquela edificação que foi projetada inicialmente, né? Então, como é que funciona esse ciclo de vida? Você vai desde o planejamento daquela construção, passa pela parte de concepção, de design do projeto, faz o detalhamento daquele projeto, que vamos ver mais para frente, a questão de que você vai inserindo informações através das dimensões. Faz uma análise daquela construção, principalmente na parte de eficiência energética, faz a documentação através de uma planilha orçamentária, também da parte do planejamento de obra. Você participa da construção daquela edificação, depois você passa pela parte de manutenção, porque não basta só construir aquela edificação, ela também tem que passar por um processo de manutenção. Por fim, ela pode passar por um processo de demolição ou um processo de renovação, de reforma daquela edificação. Então, por isso que nós falamos que tem o ciclo de vida aqui da edificação. Como é que é essa forma que fala da conceituação de integração BIM dos diferentes tipos de projeto? Vocês podem observar nessa imagem aqui da esquerda, mostra os projetos de instalações. Essa é a forma tradicional como a gente trabalha. Como é que funciona atualmente, né? Digamos, o arquiteto, ele desenvolve o projeto arquitetônico, finaliza aquele projeto, aí ele pode passar para um outro profissional, desenvolver a parte do projeto estrutural, em seguida passa para outro profissional que vai desenvolver o projeto de instalações, depois faz um orçamento e o planejamento da obra. Então, é assim que funciona. No final, você tem um projeto executivo, que é quando você faz a compatibilização desse projeto, para ver se tem algum tipo de interferência que precisa ser ajustado, né, durante a elaboração do projeto.
como vocês podem observar, do lado esquerdo tem a parte de instalações, do lado direito você tem o projeto estrutural e o projeto arquitetônico. Sendo que quando você trabalha com o BIM, você trabalha de forma integrada, é um projeto só, é um produto só que você tem com todas as informações inseridas nele. É como se fosse assim, é como se você construísse o seu projeto, não fisicamente, mas de forma virtual. Você faz toda a sua construção antes de você começar a construir fisicamente. Então, nesse momento, você consegue verificar algum problema existente, né? Sanar esses problemas antes de iniciar a execução. Consequentemente, você vai ter aí uma redução de custo, de tempo, né? Questão de retrabalhos. Então, seria isso, é uma construção virtual. E aqui está tudo inserido nesse projeto integrado. E para a gente entender bem a diferença, né, do BIM e dos softwares, né? O BIM seria o quê? O processo, esse processo de construção, essa metodologia nova. E o software seria o quê? A ferramenta, uma ferramenta que você utiliza para trabalhar com BIM. É uma ferramenta que pode ser utilizada com o mesmo, digamos, o intuito que tinha o CAD, que tinha a prancheta, é apenas uma ferramenta. Mas uma ferramenta que desenvolve esse processo de BIM. Existem diversos softwares. Aqui nós vamos visualizar alguns deles, né? Alguns softwares. Você já tem aqui na parte superior da Autodesk, que é o Revit, que é talvez o que a gente conheça mais, não é? Até porque está mais próximo da nossa realidade, mas tem outros programas da ArchiCAD, TQS. Então, existem vários outros programas. Aí você pode perguntar assim, qual o melhor para utilizar? Aí depende de vários fatores que tem que ser analisado na hora de se escolher esse software. Primeiramente, qual o intuito, né, da utilização desse software, para qual tipo específico de projeto? É um projeto mais voltado para edificações? É um projeto voltado mais para a parte de infraestrutura? É um projeto, um software voltado mais para a parte de orçamento? Então, tem que verificar esses fatores. Outra coisa também que deve ser observado na hora da escolha do software, né? A questão da biblioteca que esse software ele possui, se é uma biblioteca extensa, né, que você vai precisar utilizar essa biblioteca. Outro fator também que pode influenciar a questão do custo do software, se é um software de fácil utilização, porque isso pode ser um obstáculo, principalmente para quem está iniciando. Então, são vários fatores que vão determinar a escolha do software. E agora eu vou falar um pouco da questão das dimensões, que eu tinha até citado no início da apresentação. Quando você trabalha com BIM, você já trabalha a partir da modelagem, da construção, ou seja, você já parte do 3D. Então, a gente esquece aquele processo 2D tradicional, então a gente começa a trabalhar com 3D. Sendo que existem vários softwares que trabalham com 3D, mas não necessariamente eles trabalham com BIM. Né? Tem muitos softwares que são voltados mais para a parte de apresentação do projeto, no caso de uma maquete eletrônica. Nesse caso aqui, não. A gente está trabalhando a partir do 3D e vai inserindo outras dimensões ao projeto. Por exemplo, o que é que vai facilitar na hora de trabalhar com 3D? Principalmente a questão da visualização do projeto. Isso já ajuda muito, principalmente a questão das pessoas, dos clientes, né, pessoas leigas que não conseguem fazer a leitura correta do projeto, né? Então, ele vai ter uma visualização melhor da edificação que está sendo projetada. Aí depois você vem com outra dimensão que pode ser inserida no seu projeto, que seria o cronograma da obra, né? Com isso, você vai ter uma otimização das atividades de construção e a coordenação de equipe, porque você vai saber exatamente o período que cada equipe vai trabalhar na construção. E uma observação que eu faço aqui é que não necessariamente você tem que trabalhar com todas as dimensões.
De repente, eu posso trabalhar só com o 3D e o 5D, ou com o 3D e o 6D. Não é necessário trabalhar com todas essas dimensões aqui. Em seguida, você tem uma outra dimensão, que é o 5D, que seria a parte do orçamento. Que você tem tanto a visualização do andamento das atividades, quanto também o custo que está relacionado com o tempo. Né? Você tem uma precisão aqui. Então, você vai inserindo cada vez mais informações no seu projeto. O 6D, você já vai ser mais voltado para a parte de sustentabilidade, né? Nesse caso aqui, você vai verificar mais a parte da eficiência energética do edifício, a questão também da parte de iluminação artificial. Então, quando você faz essa análise do 6D, você já verifica o quê? A questão do consumo de energia. Se for verificado um consumo alto de energia na edificação, você vai ter condições de fazer uma redução antes de iniciar essa construção. Você já vai sanar um problema aqui nesse 6D. O 7D, ele já entra com a parte de manutenção. Então, você tendo um controle dessa parte de manutenção, você vai ter o que agora? Uma otimização da gestão dos ativos, desde a concepção até a demolição. Você vai ter um total controle de em qual período você vai fazer a manutenção de ar-condicionado, de qual período você vai precisar fazer a manutenção das esquadrias. Então, você vai estar inserindo mais uma informação. E a mais recente é a 8D. A 8D trabalha especificamente com a parte de prevenção de acidente de trabalho, não só durante a construção, mas também após a construção. Então, você vai fazer todo esse planejamento, né? Inserindo cada vez mais informações. Nessa parte aqui do 4D, que é o cronograma, tem um programa específico, não só esse programa, existem outros, mas um que talvez seja mais conhecido, que é o Navisworks. Ele vai fazer o quê? Uma simulação virtual, um vídeo, onde você vai verificar todo o desenvolvimento da sua construção. Então, quando você pausar esse vídeo, você vai ter condições de verificar em que fase está o andamento da sua obra, e se ele estiver ligado com o orçamento, você também vai poder ter uma noção naquele período, quanto é que está o custo da sua obra. Né? Então, você faz essa ligação na hora que você apresenta esse modelo virtual aqui, no Navisworks. Um detalhe também importante, quando você cria esse vídeo, né, esse modelo virtual, é que se você verificar durante a apresentação do seu vídeo que houve algum atraso na obra, né, algum problema que houve durante a execução, esse vídeo ele vai também mostrar para você identificar qual fase da sua obra que houve esse atraso. Então, essas seriam as 8 dimensões, né, que o BIM ele trabalha. Estão também no momento se falando no 9D e no 10D também, mas os mais conhecidos são esses aqui que eu passei para vocês, do 3D até o 8D. Sendo que existe um fator, eu falei aqui para vocês na imagem anterior, que existem vários programas. Digamos que eu estou trabalhando aqui com um projeto arquitetônico, eu estou trabalhando com Revit, mas tem um outro profissional que está trabalhando com TQS, por exemplo. Então, imagina, eu vou passar o meu projeto para esse profissional e ele teria que modelar tudo de novo para poder trabalhar com uma parte específica dele. Então, para evitar isso, nós trabalhamos com essa interoperabilidade, né? Que seria a capacidade de um sistema de se comunicar de forma transparente com outro sistema. Para um sistema ser considerado interoperável, é muito importante que ele trabalhe com padrões abertos ou ontologias. Ou seja, é uma forma de evitar com que você não tenha essa integração entre as várias disciplinas